Estamos no ar. Estamos no ar. Gente, olá, tudo bem? Estamos no ar, diretamente de Perth. Meu nome é Danilo, eu sou o diretor da West One. Eu estou aqui com a Viviane Antunes, que é diretora da unidade de Perth, da West One de Perth. E está aqui também com a gente a Carol, que é Public Relations, quer dar um tchau ali, ó, lá, dando uma ajuda na produção aqui. Então, boa noite para vocês aí no Brasil, que agora no Brasil eu sempre... 9 horas. 9 horas da noite. Boa noite para vocês aí, aqui é 8 horas da manhã, são 8 horas da manhã agora, e a gente está com o nosso Palavra de Especialista, aqui direto de Perth, e a ideia é falar o máximo possível para vocês dessa cidade maravilhosa, de estudar em Perth, morar em Perth, trabalhar em Perth, tá bom? Então a gente vai começar fazendo uma breve apresentação sobre a cidade, depois disso a gente vai bater um papo, eu e a Vivi aqui, e aí nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas aí do Brasil, então vão anotando as perguntas de vocês e a gente vai responder todas elas, tá bom? Então, vamos começar. A gente pode... Pode? Então vamos lá. Vamos falar então de alguns fatos bacanas, né? Perth foi fundada originalmente pelo capitão James Stirling em 1829. Ela se localiza na costa oeste da Austrália. É a capital do estado de Western Australia, que é o maior estado do mundo, diga-se de passagem. É uma das metrópoles mais ensolaradas do mundo. A capital mais próxima de Perth é Adelaide, que fica um pouco mais de 2.500 quilômetros daqui. É a quarta cidade mais populosa da Austrália, a gente vai falar um pouquinho disso. Estima-se que a população da chamada Greater Perth, que seria a Grande Perth, ultrapassa 2 milhões de habitantes. Tá? O legal dessa cidade, também a gente vai falar um pouquinho aqui, é a mistura de natureza, de beleza, de charme, tudo isso que compõe essa cidade fantástica que é Perth. É importante dizer para vocês que a Austrália se divide em 6 estados e 2 territórios, né? Então nós temos como estados New South Wales, Queensland, Victoria, South Australia, Tasmânia e Western Australia, cuja capital é Perth. Além dos 2 territórios, que são os territórios do norte, né, o Northern Territory, e o Australian Capital Territory, que é a capital da Austrália. Então no mapa dá para ver onde fica Perth, lá na costa oeste da Austrália. Né? Distâncias, só para vocês entenderem as distâncias, né, aonde que Perth se localiza em comparação com as outras cidades conhecidas aqui da Austrália. Né? Então Adelaide fica um pouco mais de 2.500 quilômetros daqui, aí Melbourne quase 3.500 quilômetros daqui, Sydney quase 4.000 quilômetros, aí Byron Bay, Gold Coast, vocês podem olhar aí os detalhezinhos e os números, mas para vocês terem uma ideia onde fica Perth, onde ficam as outras cidades em comparação com Perth. Fuso horário. A Austrália, na ilha principal, na chamada Mainland, são 3 fusos. Né? Fora da Mainland, fora da ilha principal, aí existem 9 fusos ao todo. Mas vamos falar da ilha principal, que é onde ficam essas principais cidades, e obviamente onde fica Perth, onde tem a setinha aí para vocês. Então, são 3 fusos. Na costa leste da Austrália, está 13 horas à frente do horário de Brasília aí. No meio da Austrália, onde está verdinho, fica 12 horas e meia à frente do horário de Brasília. Não me perguntem por que 12 horas e meia, mas são 12 horas e meia. E na costa oeste, onde fica Perth, nós estamos a 11 horas à frente do horário de Brasília. Tá? O clima, né? Vou pedir para a Vivi falar um pouquinho do clima. Ai, adoro. De Perth. Adoro. É muito bom, né? Muito bom. Uma cidade super ensolarada. Assim, já foi feita uma pesquisa que deu até 300 dias de sol. Uau. Para você ter noção o quão ensolarado é. Então, para mim, que vim de uma cidade onde não fazia sol, para uma cidade que só faz sol, foi uma diferença tremenda.
Não chove muito aqui? Chove no inverno. Tá. No inverno a gente vai ter aqueles 3 mesezinhos assim, bem definidos, bem frio. As pessoas às vezes vêm para Perth com um conceito de que aqui não existe frio. Isso não é verdade, tem frio sim, Tá. mas são 3 meses, não vai durar mais do que isso. Qual frio? Eu já peguei 2 graus aqui em Perth, já peguei 2 graus. Mas assim, sabe, nada que um cachecol, um casaco a mais não vai te resolver. Em relação também ao clima, é bastante seco, vocês até podem perceber que a nossa pele fica bastante seca, o cabelo resseca bastante, então as mulheres principalmente têm que ter um extra cuidado em relação a isso. Tomar bastante água. Tomar muita água, porque a gente, embora a gente não sua... Estamos aqui com a nossa garrafinha, oferecimento West One Puff. Então, embora a gente não sua muito, a gente está eliminando líquidos, né? Então Claro. a gente tem que estar se hidratando todo o tempo. Legal, legal. Então, o verão aqui a gente está falando, as temperaturas podem chegar... Esse ano chegou 45, 46, eu vi alguns termômetros rolando que na internet bomba. Depois, Sim. quando tá quente ou quando tá muito frio, a internet bomba, né? 46 eu vi esse ano. Legal. E como você falou, não chove muito, a não ser no Não. inverno. Exatamente. E o inverno, a média aí seria de 5 a 17 graus. Exatamente, sim. Esse ano teve... Como o clima está mudando a cada ano, né? Esse ano a gente pegou um pouquinho menos. Mas 9 meses do ano você vai ter aquela temperatura amena de 25 graus, de 20 a 28 graus mais ou menos. Assim. Legal. Bom, Swan River, é interessante dizer que a cidade é cortada por esse rio super charmoso e super bonito, que leva o nome de cisne, né? Swan em inglês é cisne. E existem algumas teorias do porquê o nome Swan. Uma das teorias é por causa do animal, que tem bastante aqui, né, Vivi? Você, inclusive, me falou isso essa semana, que eu não tinha vinculado o mapa É do... verdade. Quem olhar o mapinha ali, ó, vai ver o desenho do cisne, né? Exatamente. É uma outra teoria, o porquê do nome Swan River. Mas é um rio super bonito, o pessoal faz caminhada, passeia, anda de bike ali. Total. Total. Tem ferries que atravessa de um lado do rio para o outro. Sem falar que um rio deixa toda a cidade mais charmosa, né? A maioria das nossas cidades aqui na Austrália, ela é costeada por um rio. Acho que Sydney talvez seja uma exceção, Gold Coast também, mas Melbourne, Brisbane, Perth, todas têm um rio que cruza dentro da cidade. Vamos falar dos distritos de negócio aqui. Então, a gente sabe que tem o St. George Terrace, tem a Hay Street, o Murray Street, que aqui fica tudo no CBD. Só para o pessoal se situar. Então, a CBD, que na verdade é o centro comercial, vamos supor assim, é um retângulo. Então, tem, claro, as ruas que são as principais, essa St. George Terrace que o Dan falou. Comparando com o que a gente tem no Brasil, em São Paulo, seria a nossa Avenida Paulista, Ok. tá? Então, Ok. para o pessoal saber, onde tem os prédios mais altos, Aham. onde o pessoal está engravatado todo dia, é um charme passar por ali. Entendi. Super business. Entendi. E tem as outras duas ruas, que é a Hay Street e a Murray, que elas são calçadões, então os carros não trafegam ali. Então é onde está super busy, porque tem todas as lojas, cafés, restaurantes, tem bastante também. E só para o pessoal se situar onde nós estamos localizados, a nossa agência da West One aqui em Perth. Que é muito linda, por sinal. Thank you for that. Na Hay Street, ou seja, é no centro da cidade. Não tem Legal. desculpa para não nos achar. Com certeza. Legal. Trabalho. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Já que a gente estava falando de centro de negócio e tal, é importante dizer que para o estudante, para você ter a permissão de trabalho aqui na Austrália, que é uma permissão part-time, você pode trabalhar até 40 horas quinzenais. Isso significa que se eu trabalhar em um dia 20 horas, no outro dia 20 horas também, eu já deu a cota para mim da quinzena. Então o que você precisa? Você precisa ter um visto de estudos, o que significa que não é somente estudar, mas é estudar por no mínimo 14 semanas, e nós recomendamos, por questões de visto, sair desse mínimo e fazer um mínimo de 16 semanas, na verdade. Né? Então, porque tem gente que se matricula, nós já vimos algumas pessoas que se matricularam por 12 semanas, vieram com visto de turismo, não com a gente, claro, mas né,
de outros lugares, vieram com visto de turismo achando que tinham direito a trabalhar, e não tem. Vocês precisam estudar no mínimo 14 semanas, a gente recomenda 16, para ter o visto de estudos, tá? A partir do primeiro dia de aula, você vai poder tirar o seu Tax File Number, que é como se fosse um CPF aí no Brasil, ou o Australian Business Number, que é o ABN. Isso significa, é como se você fosse uma empresa individual, se você vai prestar serviços e tudo mais. Então você abre o Tax File Number tem que abrir de qualquer jeito, e dependendo da profissão que você exercer, você pode abrir o Australian Business Number. Você vai abrir uma conta bancária, claro que a gente ajuda vocês com isso, vai preparar o seu currículo de acordo com a área que você quer arrumar o trabalho. Não adianta eu querer arrumar trabalho como garçom e o meu currículo ser todo voltado a design, porque eu sou um designer, né? Então tem que preparar um currículo de acordo com o que você vai buscar, né? Referência é super importante, então conforme você vai acumulando referências aqui na Austrália, isso vai ajudando bastante. A gente também recomenda alguns cursos como o RSA, que é o Responsible Service of Alcohol. Isso é para quem vai trabalhar, por exemplo, em restaurantes, em bares que manuseiam o álcool. Então precisa ter esse curso, que é um curso rápido de um dia. Tem RCG, tem White Card, tem barista, tem vários cursos rápidos que a gente recomenda aqui. Importante dizer que aqui em Perth se paga muito bem, não é, Vivi? A gente estava falando sobre isso, até tem uma média alta comparada a outras cidades aqui da Austrália. Então a média é de 18 a 25 dólares a hora. Não é isso? Exatamente. Então isso para vocês terem uma ideia de quanto se ganha aqui, de 18 a 25 a hora. O que acontece é que Perth, ali mais ou menos em 2008, 2009, teve um boom das mineradoras, né? Porque Perth é a maior economia, a economia que gera a cidade são as mineradoras. Então teve aquele boom gigante, então tudo foi muito lá para cima. Preço de aluguel, a alimentação, tudo. E consequentemente os salários estavam proporcionais também. E aí o que aconteceu é que o minério hoje em dia não está tão em alta, desceu um pouquinho, baixou um pouquinho, mas os salários eles estão assim, equivale com o custo de vida da cidade, vamos supor que não é o mais barato do país, mas em compensação os salários, sabe, uma estão coisa se equivale, exatamente, se equivale a outra. Entendi. Exatamente. Transporte, vamos falar de transporte. Transporte de Perth é muito bom, também vou passar a bola para a Vivi, fala um pouquinho de transporte de Perth. É bacana, eu acho assim, ele é bom, ele é eficaz e ele é extremamente pontual. Por exemplo, se você vai pegar um ônibus, você tenha certeza que você vai estar no ponto de ônibus no segundo exato, porque senão você vai perder o ônibus. Então, só para o pessoal do Brasil entender como é que funciona o transporte público aqui em Perth, a gente tem, claro, os trens, não são muitas linhas, são algumas linhas, mas elas vão em determinadas áreas mais remotas. A gente tem os ônibus e tem também os ferries, que vêm de um lado do rio para o outro. Okay. Tá? O ticket, pessoal, só para vocês entenderem, é único, é mais ou menos como esse aqui. É único. Então você compra esse cartãozinho que chama Smart Rider e com esse cartão você vai só reabastecendo ele, vai colocando créditos e aí no momento de você usar o transporte você faz o que eles chamam de tag on, tag off. Você dá um toquezinho numa maquininha, ele vai te debitar a tua tarifa. Como é que ele sabe a tua tarifa? Pelo terminal onde você deu o tag on ou tag off. Então, por zonas. Por zonas, exatamente. A gente tem 9 zonas aqui em Perth e cada uma delas é equivalente a um valor que você vai pagar. O bom para o nosso público-alvo, que são os estudantes, que isso não existe em nenhuma outra capital da Austrália, é que aqui em Perth a gente tem o que eles chamam de concession, que é aquela concessão, é aquele valor mais barato que o estudante vai pagar para usar o transporte público. Legal. Então, assim, em outras cidades, o estudante internacional não é habilitado a usar essa concessão. Aqui em Perth, o que ele precisa é levar o seu ID dele lá no Transperth, que é o departamento de transporte, e aí você vai ter o teu cartãozinho vinculado com
teu curso, com o término do teu curso, ou seja, neste período você vai poder ter a concessão de 50% de desconto na tarifa. Uau. Então, assim, a gente está falando de um super desconto. Só para vocês terem mais ou menos noção, eu gasto por dia da minha casa até o trabalho em torno de $5, porque eu não tenho concessão. Um estudante vai pagar, se fosse no mesmo lugar, $2,50. Uau. Para você andar o dia inteiro. E assim, tem quando você dá o Tagum, por exemplo, você pode, né, usar qualquer transporte dentro da CBD por 2 horas, que ele não vai ser debitado novamente. Então, por 2 horas você vai pagar Você pode fazer baldeação. Baldeação. Você vai pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um ferry. Durante essas 2 horas você não vai pagar a concessão. Interessante. E outra coisa muito bacana, que eu acho que é o diferencial de Perth, que eu não sei como é que funciona muito nas outras cidades, mas aqui em Perth a gente tem o que eles chamam de CATs, que são os Free Transit Zones, que é os ônibus que transitam na região central, e a gente também tem numa outra região mais remota, em Joondalup, que tem o mesmo esquema. Então, e o pessoal usa bastante o CAT? Eu uso sempre que eu posso, porque afinal de contas, você não paga nada. Ninguém paga, não é só o estudante, mas a população não paga. Estando dentro daquela zona, você não vai pagar o ônibus. Então, e essa zona é no CBD, no centro da cidade. Exatamente. E ele é definido por cores. Tem o vermelho, tem o green, tem o amarelo. Definido por cores. Então, as cores definem onde eles vão, a rota em que eles vão passar. E assim, como eu disse, super pontual, super eficaz. A única desvantagem, se é que existe alguma desvantagem, é que Perth não é uma cidade 24 horas, assim como várias outras cidades da Austrália. Sim. Não é 24 horas. Então o transporte público acaba muito cedo. Sim. O trem acaba por volta de 1h30 da manhã, no caso, né? Uhum. Mas o ônibus tem regiões que acaba bem cedo. Entendi. Então o estudante tem que... Se planejar direitinho. Se ele vai pra balada, ele já tem que se planejar e ver como é que ele vai voltar pra casa. Legal. Obviamente que além disso tem carro, tem moto, tem bicicleta, claro. Andar a pé, né, para fazer bastante exercício. Aqui a gente na Austrália anda muito a pé. Exato. Mas legal, Vivi, deu para ter uma ideia bacana. E como você falou, só complementando, a bike é uma coisa que funciona muito na Austrália e o pessoal incentiva muito. Até eu estou começando a criar essa política de vir pelo menos uma vez por semana de bike. Legal. Eu gasto 25 minutos da minha casa até aqui. Dá em torno de 8 quilômetros, e pô, tô falando de 8 para vir, 8 para voltar, 16 quilômetros, não é muita coisa. Faz exercício. Pra mim já tá super de boa. Vê a cidade. Free, totalmente free, não preciso estar gastando com nada, a não ser minhas calorias, né, que é o que eu mais quero. Isso aí, vida saudável. Acomodação. Bom, a acomodação a gente sempre recomenda, para quem vem do Brasil, a gente sempre recomenda homestay. Né, porque vai ser um quarto lá para você, vai ter café da manhã e jantar, são pessoas que já estão acostumadas a receber estudante internacional, dão dicas, sugestões, na maioria das vezes. Né? Cada um tem uma experiência em homestay, mas a gente recomenda. Então o estudante vai gastar aí de 250 a $300 por semana em homestay. Numa share house, que são as repúblicas, ele vai gastar bem menos, né? Aliás, o valor em Perth é mais baixo do que muitas das cidades maiores, né? Então, quer dizer, o cara vai gastar aí de 150 a 200, 220 por semana. Em média. E em média por semana, a gente sempre fala por semana porque aqui normalmente você recebe por semana e paga muita coisa por semana, né? Então, para o cara morar sozinho, ele gasta aí de 180 a 220. Mais ou menos, Sozinho exato. No quarto, sozinho. No quarto, exatamente. Legal. Se ele dividir a casa com alguém, mas o quarto dele for sozinho, essa é a média de valores. Mas legal. É claro que isso aí pode baixar mais ainda se você dividir o seu quarto com alguém, e depende muito da localização. Assim como em qualquer lugar, a localização é o fator determinante para os valores das casas. Então, quanto mais próximo da city, provavelmente mais você vai estar pagando. Claro. Mas em compensação, se você morar próximo da city, talvez você pague um pouquinho mais de aluguel, mas você mora numa zona onde passa um cat bus, por exemplo, você tem que deslocar de um lugar A para o B, de repente você não paga passagem. Então, paga-se um pouquinho mais aqui, mas se desconta um pouquinho mais, sabe? É aquela jogadinha legal. Que você tem que fazer. Legal. É importante se preparar com um bond, que não é o James, mas na verdade é um cheque calção, como se fosse um cheque calção, você adianta de 2 a 4 semanas de aluguel, e isso vai ser retornado para você quando você sair da acomodação,
obviamente se não quebrou nada e tal, então é importante se preparar com isso. Tem os backpackers, que a gente recomenda backpacker para quem está viajando pela Austrália, não para quem está morando, estudando aqui, né? E tem gente que está aqui há mais tempo, né, Vivi? E aí já conhece a cidade, já está bem estruturado, já tem seu trabalho, já sabe seus horários, aí a pessoa acaba alugando um apartamento ou uma casa no seu próprio nome e tal, né? Então aí vai variar de 300, 320 até 500, 600 dólares por semana, dependendo do tamanho do apartamento, da localização e tudo isso. Morar com amigos, a gente sempre faz um alerta, porque a gente já viu muitas amizades ficarem estremecidas, porque o pessoal tem amizade no Brasil e, vamos morar junto, e quando chega aqui o morar junto é diferente, né? É diferente de você ter amizade com a pessoa e morar com a pessoa. Então a gente só dá esse alerta, tomar um pouquinho de cuidado, estabelecer regras e tal, para que a convivência seja a melhor possível. Custo de vida semanal. A gente procura unir os 4 itens básicos para juntar esse custo de vida semanal, que são acomodação, transporte, alimentação e telefone. A gente não está colocando aqui, obviamente, balada, compras, nem nada disso. Estamos colocando o que é básico. Então, se você juntar acomodação, transporte, alimentação aí de 50 a 100 por semana, os outros a gente já falou um pouquinho. Vamos falar de novo, desculpa. Acomodação de 150 a 220 por semana, transporte de 15 a 25 por semana, alimentação de 50 a 100, lembrando que, obviamente, se você vai comer fora todos os dias, vai ficar mais caro, né? O mais importante é comprar, fazer na tua casa, tua marmitinha e tal. E telefone de 10 a 25 dólares por semana, depende de quanto você usa aí, né? Então, a gente diria que de 200 a 400 dólares por semana é o custo básico para você morar aqui na Austrália. Isso se falando semanalmente. Visitas imperdíveis. Pô, Perth é uma cidade lindíssima. Se você entrar no TripAdvisor, vai ter lá 399 lugares para você conhecer em Perth. Você quer falar um pouquinho desses lugares? Com certeza, com certeza. Bom, primeiras imagens que estão aparecendo aí é de um dos meus locais prediletos aqui em Perth. Eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de estar em parques, eu acho essa combinação da natureza com o contemporâneo da cidade, eu acho que fecha bem direitinho. E o Kings Park é exatamente isso. Ele é um parque, para você ter noção da extensão do parque, ele é maior do que aquele parque que tem no meio, o Central Park que tem no meio de Nova York. Só para você ter noção do tamanho que bem grande. E assim, foi estimado que o Kings Park recebe, em média, mais de 6 milhões de visitantes por ano. Uau. Então, para vocês terem noção, vir até Perth e não conhecer o Kings Park é a mesma coisa que a Nova York não conhecer a Estátua da Liberdade. Só para vocês conhecerem. Legal. Mais ou menos. É lindo, maravilhoso. Outra coisa também muito bacana de Perth que eu adoro são as praias. Eu acho que esse é realmente o diferencial da nossa cidade. Eu conheço a Austrália inteira e eu tô para dizer que eu nunca vi uma água tão bonita como desse lado da costa oeste. Impressionante. A cor da água, a cor da areia é diferente, né, da costa leste. É diferente. Cada um tem a sua beleza, mas eu estou muito feliz com o que a gente tem aqui. E aqui, por estar na costa oeste, se vê o pôr do sol. Se vê o pôr do sol, mar. Que é aí que é o charme. Legal. Então tem praias maravilhosas como essa que está aparecendo aí, que é a minha favorita, Cottesloe. É a praia onde tudo acontece. Então agora a gente está tendo um evento que são as estátuas, umas esculturas, onde vários artistas expõem as suas esculturas. Todo ano tem esse evento, então todo ano são esculturas diferentes. Nessa mesma época do ano? Nessa mesma época do ano. Inclusive ano passado a gente fez um vídeo, postou das esculturas de Cottesloe, e esse ano tá aí novamente. Eu não fui ainda, mas eu vou aí essa semana. Legal. Então, assim, lindíssima, sem falar que a maioria dos eventos ocorre nessa praia, como, por exemplo, aquele evento das Havaianas, onde o pessoal coloca as Havaianas no mar para saber qual é a praia que leva mais gente dentro do mar. Perth sempre bateu o recorde.
Então é maravilhosa e assim super fácil acesso, super fácil de chegar até essa praia. Scarborough. Scarborough é a praia literalmente dos brasileiros. Então muitos brasileiros moram em Scarborough, porque o brasileiro ele Tem gosta. escola em Scarborough. Tem né? escola em Scarborough, nossa querida Alexis, uma parceira excelente, a qualidade excelente. É a única escola na praia. Se não me A engano. única escola na praia de General English que nós temos para oferecer é a Alexis e assim, a estrutura é sensacional. Ou seja, a pessoa sai da aula ali por umas 3, 3 e meia, o que ela vai fazer se de repente ela não tem um emprego ainda? Dá um rolezinho na praia. Vai mergulho, vai surfar. Legal. Assim, muito evento. É tanto evento que às vezes a gente não consegue acompanhar. Então, o que acontece você tem que ficar ligado nos websites, o que está rolando esse final de semana. Tem muitos festivais. Esse, por exemplo, aí é um festival do Jurassic Park, que é uns dinossauros, of course, de mentira, que está rolando no zoológico. Entre outras coisas, muitos festivais de música, festivais de cultura, festivais de comida. Perth é muito tradicional por esse tipo de coisa, porque como o clima ajuda, então nada melhor que você estar lá fora, que você está curtindo a vida out there, que eles chamam, né? Que é lá fora, enfim. E deixa eu te perguntar, Vivi, muita gente tem a impressão que Perth é pacata demais, né? E eu entendo, obviamente, que tem a sua tranquilidade, mas ao mesmo tempo tem bastante coisa para fazer. Fala um pouquinho disso. Eu acho que isso aí está virando coisa do passado, porque realmente Perth é uma cidade grande, mas que às vezes, ao mesmo tempo, ela se torna pequena quando você compara com grandes metrópoles, óbvio, né? Então, em questão de habitantes, Perth está ali na 1,5, quase 2 milhões de habitantes. E assim, pacata, poxa, gente, tem muita coisa para fazer. Como eu falei antes, eu não consigo fazer tudo porque a gente não vence. Tem um bairro bem movimentado, que é esse bairro que está mostrando para vocês aqui na tela, que é o bairro Northbridge. Diferente talvez de outras cidades, esse é o bairro das baladas. As baladas não acontecem na CBD, no centro, acontecem próximos ao centro, que é na CBD. Então assim, tem coisa para todo mundo fazer. Legal. Tem coisas noturnas e tem coisas diurnas também. Depende muito do estilo de vida de cada um. Do gosto de cada um. Exato. Legal. Fremantle. Fremantle, o que eu vou falar de Fremantle? Meu lugar favorito aqui em Perth. É sem dúvida meu lugar favorito. A história, tudo começou lá, é um porto. Tá? Só para vocês entenderem, é um porto. E fica a quantos minutos daqui do CBD? Se você pegar um trem, em menos de meia hora você tá lá. Tá? Tem trens diretos, inclusive, dependendo do horário. Menos de meia hora você tá lá. Se for de carro, demora, depende do trânsito, claro, né? Mas assim, lugar bacana, lugar lindo, muitos restaurantes, muitos bares. Eu curto, sabe, pegar um domingão, almoçar fora, ficar ali tomando uma cervejinha, curtindo o dia, uma musiquinha ao vivo também, né? Faz parte da nossa cultura. Então eu curto muito esse lugar. Legal. Recomendo para todo mundo que vem a Perth, Fremantle é o local. E um dos meus lugares prediletos aqui na região, que é Rottnest Island. Uau. Fala um pouquinho de Rottnest. Águas cristalinas, lugar paradisíaco e está a 18 quilômetros da costa. Ou seja, você pega um ferry, dependendo de onde você pegar, se você pegar ou de Hillers, que é uma outra praia, ou de Fremantle, Fremantle vai bem mais rápido, sabe? Então, em menos de meia hora você está lá num barco, digamos assim. E aí você pode passar o dia fazendo snorkeling, andar de bike, né? Porque lá você não entra de carro, não, você vai de ferry e de bike. Carros não são permitidos na ilha, mas você pode fazer a ilha todinha de bicicleta. E esse é o charme da ilha. Então todo mundo que vai, ou aluga uma bike lá, ou leva a sua própria bike, e aí você pode fazer esses passeios maravilhosos. Super recomendo, gente, super recomendo. É lindo, legal, lindo mesmo. Ainda na região, um pouquinho mais ao sul, né? 2h30, 3 horas? 3 horas, vamos supor, 3 horas. Margaret River. Gente, o que falar? Quando eu morava em Vitória, quando eu morava em Melbourne, eu sempre falava, porque eu gosto muito de vinho, então eu sempre falava que um dia eu ia, conhecer essa região. E aí um ex-chefe de restaurante meu, um manager do restaurante, ele olhou pra mim e falou assim: mas aonde ir em Margaret River? Margaret River é muito grande, você vai chegar lá e você não vai saber aonde ir, é total, real.
mas você tem que tirar no mínimo uns 2, 3 dias. Eu recomendo vocês ficarem lá, pegar uma acomodação, ficar lá e aí conhecendo. Primeiro, as praias são maravilhosas. Altas ondas, né? Altíssimas. É o Havaí australiano, exatamente. Tem várias competições de surf que acontecem em Margaret River. Muitas cavernas para o pessoal que gosta de explorar esse tipo de coisa. Eu acabei não visitando nenhuma ainda, mas com certeza irei. E as vinícolas, que são minha parte favorita. Legal. Então, assim, show. Margaret River é o lugar para ir. Tem que visitar. Vamos falar um pouquinho, Vivi, do suporte da West One Perth, né? Obviamente que é importante a gente dizer que essa é uma parte que a gente faz muito bem e com muito prazer, né? A gente costuma dizer que nós não somos uma agência de vendas de cursos somente, mas nós somos uma agência de suporte, de experiências. Eu queria que você falasse um pouquinho do suporte dado em Perth, quais são os pontos, explica um pouquinho disso para gente. Bom, desde o momento que a pessoa desce do avião aqui em Perth, ela já é acolhida pela gente. A gente tem uma comunicação interna entre as nossas agências, que eu acho isso bem bacana. Então, assim, a gente sempre sabe quem está chegando, para onde a pessoa vai, o que ela vai estudar, onde é que ela vai morar. Então, esse tipo de coisa a gente faz. A gente faz aquelas sessões de welcome com ela toda segunda-feira, 13h30 da tarde. Carol senta com a pessoa e passa uma ideia geral do que é você morar em Perth, de como as coisas funcionam. Isso que a gente estava acabando de falar aqui, como se locomover com transporte público. Transporte, mercado. Exato, tudo. Desde como comprar o cartãozinho, como colocar crédito no seu celular. Então, isso tudo é feito nessas sessões de welcome. Então, assim, você não vai ficar desamparado, chegar aqui e ninguém vai nem saber quem você é. Esse eu acho que é um grande diferencial da West One. Ajuda com a acomodação, a gente tem job list, palestras, workshops diversos, eventos, happy hour, barbecue, festas. Exatamente. O que a gente está implantando agora é porque a gente tenta ir mais ou menos conforme a estação do ano. Então, ano passado, ali mais ou menos no inverno, a gente introduziu os happy hours, foi super legal, integração, porque afinal de contas, poxa, você está longe da sua família, você está num país diferente, numa língua diferente. Então, o que a gente quer é aproximar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam em casa aqui. E esses happy hours ajudam para networking, ajudam para as pessoas se conhecerem. Às vezes você comenta com um colega seu numa festa dessa, num happy hour desse, olha, eu estou precisando de trampo. Aí o cara fala, pô, lá onde eu trabalho está precisando de gente. Olha só, é esse tipo de coisa, é networking. Agora no verão a gente introduziu os barbecues. A gente tem o último agora nesse Sunday, nesse domingão que está chegando aí. É o último do verão. E aí depois a gente vai introduzir outras coisas novas. E o que falar dos workshops, né? Toda quarta-feira aqui na West One a gente tem workshop de algum tema em específico. Seja ele como conseguir emprego, seja ele como conseguir trabalhar na área de hospitalidade, que é a área de restaurantes, bar, hotelaria, esse tipo de coisa. Então, assim, temos profissionais treinados para isso e a gente usufrui e a gente vê o resultado que essas palestras, esses workshops têm na vida das pessoas. Legal. A gente ensina a carregar 3 pratos. Eu me lembro quando eu estava trabalhando num restaurante, muitos anos atrás, e eu não sabia carregar 3 pratos. E aí a chefe da cozinha disse assim pra mim, você não sai da cozinha se você não estiver carregando esses 3 pratos. Ou seja, eu tive que aprender na marra. Na marra. Entendi. Então, esse tipo de coisa a gente faz aqui. A gente faz simulações. Enfim, o suporte eu acho excepcional e a gente está sempre tentando ajudar mais e mais e mais. Esse é o nosso objetivo aqui dentro da West One. E uma das coisas importantes também, que é importante dizer, é a ajuda no planejamento acadêmico, extensão de visto, né, que obviamente é uma parte importante para quem deseja continuar aqui, quem deseja eventualmente fazer um curso técnico, ou mesmo estudar mais inglês, ou fazer um curso universitário. Então a gente tem o pessoal nota 1000 aqui, que vai ajudar em todo o processo, né? É importante dizer isso. Desde aí do Brasil, com planejamento, bem estruturadinho, dando apoio para vocês em tudo e, obviamente, durante todo o período que vocês morarem aqui na Austrália. Eu acho que é isso. Deu para falar um pouquinho, assim,
geral sobre Perth, dizer que obviamente a gente está com vocês em todos os momentos e a gente vai passar por algumas perguntas ali da galera. Então tá, a primeira pergunta é da Silen. Desculpa, devo ter mega errado a pronúncia do seu nome. E ela pergunta sobre se é verdade que o bacharel em Direito no Brasil é reconhecido em Perth. Tá? E eu acho que a gente pode falar um pouco sobre reconhecimento de profissões e tudo mais. Eu acredito que, só para explicar para vocês como é que funciona, cada profissão do Brasil, ela deve ser reconhecida aqui na Austrália nos órgãos reconhecedores. Uhum. Até onde eu sei, direito não é uma delas, mas também. eu posso estar enganada. Até onde eu sei, direito absolutamente, me desculpa o que eu vou falar, mas não é válido aqui na Austrália para você atuar na sua área. É a mesma coisa com contabilidade, porque as leis são completamente diferentes, as tarifas são diferentes, os impostos são diferentes, é a mesma coisa. Você tem que praticamente recomeçar do zero. Até onde eu sei também, eu nunca ouvi essa informação, mas de novo, obviamente que pode ser uma informação que a gente não tenha, mas eu desconheço essa informação. Como a Vivi falou, as leis são diferentes, então você teria que se formar aqui para poder atuar como advogado. Exatamente. A próxima pergunta é do Ítalo. E ele pergunta assim, caso ele consiga um sponsor na área dele, de trabalho, enquanto ele estiver estudando um curso de inglês, ou então, um curso qualquer, se ele poderia cancelar esse curso e ter o valor restituído, e como isso funciona? Vai, firme, que eu depois eu dou É importante dizer, Ítalo, que, obviamente, o primeiro ponto de partida, é a sua genuinidade enquanto estudante. Né? Imagina que você está, a embaixada da Austrália está te concedendo um visto cujo principal objetivo é você estudar. Então esse é o ponto de partida. Né? A segunda questão existem regras, cada escola tem a sua política de reembolso. Né? Tem escolas que depois que você inicia o curso você não tem mais reembolso, tem escolas que você tem um pequeno percentual, então não dá para dizer para você genericamente, porque vai depender da escola que você está estudando. Mas, respondendo um pouquinho mais diretamente a tua pergunta, se você, por qualquer motivo, conseguir um sponsor no momento que você estiver estudando, o que você vai ter que fazer é ver se você está devendo alguma coisa para a escola, resolver a sua questão com a escola, ou não ter o reembolso da sua escola, e aí partir para o seu trabalho e exercer o teu visto de sponsor com a sua profissão ou qualquer que seja o trabalho que você tenha conseguido, entendeu? Não sei se você... Não, eu acho que é exatamente nessa linha. A única coisa que a gente fala, a gente vê pessoas cancelando o curso por N motivos, ou mudou de ideia, ou quer voltar para o Brasil, ou até mesmo porque conseguiu um sponsor. Só para deixar assim um pouquinho claro, todo cancelamento que ocorrer, o estudante sempre vai estar perdendo alguma coisa. Se vai seja uma taxinha de matrícula, porque essas escolas não devolvem, ou seja até mesmo o valor que já foi pago do próprio curso, que as escolas também depende da sua política. Então, cancelamento é uma coisa que a gente trata assim de uma forma bem delicada. É possível? Tudo é possível, mas é só estejam cientes que alguma perda pode acontecer no meio do caminho. É claro que a gente sempre está falando da perda de dinheiro, né? O Gabriel pergunta se é possível trabalhar e juntar dinheiro para financiar a escola e renovar o visto. E ele fez uma observação. Ele está disposto a trabalhar em labor, landscaping, né? E sem balada. É Gabriel, né? Isso. Gabriel, ó, well done pra você. É com esse tipo de pensamento que você tem que realmente vir pra cá. Porque assim, muitas pessoas que vêm já têm a sua profissão, já são formados, já trabalham num cargo bacana, numa empresa bacana. Quando você chega na Austrália, eu não acho que é uma regressão, eu acho que é bem pelo contrário. Você está fazendo, é um investimento da sua vida. Você regride no sentido de que você vai trabalhar com empregos que você não estava acostumado no Brasil,
tá? Eu não uso essa palavra subemprego de forma nenhuma. É uma nova experiência. É uma nova né? experiência, exatamente, seja ela qual for. Então, assim, você já vem com a mente aberta para esse tipo de trabalho, com certeza você vai se dar bem. Eu acho que é com essa filosofia que a gente tem que vir, porque no momento que a gente chega, se você não tem um nível de inglês bacana e se você não tem experiência, digamos, numa determinada área, vai ficar um pouquinho difícil para você trabalhar, né? Então você tem, é passo a passo. Primeiro, o foco para quem chega, eu acredito que tem que ser o inglês. Se você vem num visto de estudante, tem que ser aprender inglês e, consequentemente, em paralelo, você vai tentar se manter no país fazendo qualquer tipo de trabalho. E dá certo, E é todo mundo possível, faz. claro, né? Todo mundo faz. Muita gente, né, vem para cá e vai trabalhar, e vai estudar, e junta dinheiro para renovar o curso. E bem como a Vivi está falando, que legal, Gabriel, que você está com essa mente aberta, porque isso é realmente o primeiro passo, estar com a mente aberta para experienciar o novo, trabalhos novos, pessoas novas, lugares novos, né? Deixa de lado um pouquinho o preconceito que existe na nossa cabeça com relação a fazer isso, a fazer aquilo. Venha de coração aberto, que as coisas vão acontecer na escola, vão acontecer no trabalho, na cidade de modo geral. Então é só vir com o coração aberto mesmo, que vai dar tudo certo. Dá certo mesmo. Gente, só voltando para a pergunta do Gabriel, acho que o que ele quis se referir, além da renovação do visto, será possível também trabalhar aqui e pagar o financiamento dele do curso no Brasil, né, o financiamento no Brasil, além de juntar para a renovação? Isso tudo depende muito de que tipo de trabalho você vai conseguir, Gabriel. O número de horas você sabe que é restrito, né? Então, para você ficar bonitinho dentro da lei, tem aquela limitação de 40 horas quinzenais. Então, assim, é bem difícil a gente falar, conseguir prever esse tipo de coisa, porque vai depender muito, muito de você, tá? Mas eu conheço casos de pessoas que chegaram aqui e não só conseguiram levantar uma grana para renovar o seu visto aqui dentro, mas também conseguiram viajar, conseguiram explorar um pouquinho, curtir um pouquinho a vida, né? Que nem só de estudo e trabalho vive o homem. Então, assim, é possível sim, tá? Eu não estou te dizendo que vai acontecer com todo mundo que pisa aqui dentro, mas é possível sim. Beleza. O Daniel pergunta, e aí eu vou deixar para a Vivi, porque essa você vai entender, Dan. Ele quer saber se é fácil conseguir emprego em empresa grande, e ele se refere particularmente à área de TI, por isso que eu estou deixando para você. Ele depois colocou uma observação aqui, que ele já teria o inglês avançado. Avançado, isso é bem interessante. O inglês é o fator determinante. Eu sei porque eu passei por isso, eu sou formada em ciência da computação e eu tive algumas dificuldades lá no início, quando eu vim, mas assim, são duas coisas que para mim me barraram no início. Primeiro foi o meu nível de inglês, segundo foi o meu visto. Então assim, o sponsor não aconteceu... Carol, quero só dar um toquezinho no só mouse. dar um toquezinho no mouse que... Não sei se tá Aqui ao pra mim vivo? tá rolando, vai. Esse, o mouse. Ah, tá. Valeu, obrigada. Foi. Estamos no ar, realmente. Estamos Oi. lá. Para nós, pelo menos. Então, para mim foi assim, não aconteceu o sponsor, tanto eu quanto o meu marido corremos atrás, não aconteceu, mas não quer dizer que não vai acontecer para você, por exemplo. Se você já vem com inglês avançado, você já está passando na frente de várias pessoas. Se você tem experiência de vários anos numa determinada área, na área de programação, na área de análise de sistemas, na área de gerenciamento de projetos, conta muito, certo? Agora, o que eu acho um pouquinho difícil, que foi pra mim, tô falando da minha experiência profissional, foi conseguir um emprego part-time na área de IT. Isso pra mim não aconteceu. Então, eu primeiro tive que obter o meu visto de residência. No momento em que eu consegui o visto de residência, eu fui para uma entrevista. Uma única entrevista eu consegui o trabalho. Então, assim, eu já estava com o inglês bacana para me virar, mas eu não tinha o visto ainda. Então, eu já tinha passado aquela barreira do inglês, só faltava a outra barreira, que era o visto. Essa é a minha experiência. Eu conheço pessoas que chegaram aqui
2 meses depois estava com sponsor, trabalhando em IT. E eu acho que também é importante dizer, como é o nome dele? Henrique? Daniel. Daniel, desculpa. O Henrique foi. O Henrique foi outro. Daniel, acho que é importante dizer também para você e para todo mundo sobre um visto chamado Post-Study Work Visa, né, que é o 485. O que é isso? Se você fizer aqui um curso superior de no mínimo 2 anos, depois desse curso você recebe um visto de trabalho full-time para 2 a 4 anos. Então, se você faz um bacharelado, você ganha um visto de 2 anos, alguns tipos de mestrados, um visto de 3 anos, e doutorado, um visto de 4 anos. Isso depois que você se forma. Então, pegando o gancho do que a Vivi falou, e explicando um pouquinho para vocês que a imigração australiana, ela te dá todas as chances. Né? Em primeiro lugar, de você vir para cá, estudar, né, e ser genuíno, ser um estudante genuíno, esse é o primeiro passo. Mas se de repente você resolve trabalhar aqui, entrar no mercado de trabalho, eventualmente até pensar num visto de residência, você só precisa seguir alguns passos importantes. Então, estudar, eventualmente fazer um curso superior, ganhar essa permissão de trabalho full-time depois de formado. E aí, bem que a Vivi está falando, uma vez formado, com inglês legal e com a permissão de trabalho sem restrição, aí fica bem mais fácil de se colocar no mercado de trabalho. Né? E aí, uma vez que você está no mercado de trabalho, mostrando o seu valor, o próximo passo é conseguir um visto de sponsor. Depois de um período com visto de sponsor, você aplica para residência. Então, tem um passo a passo para chegar lá, para quem gostaria de caminhar toda essa estrada aí, entendeu? Eu acho que bem legal, porque eu acabou fazendo um gancho com a pergunta do Chris, que ele perguntava quais eram os meios indicados para continuar morando em Perth após o término do curso de inglês, além de fazer outro curso posterior. Então, eu acho que acho que é bem isso, Cris. O grande lance, se o teu planejamento é um planejamento mais de longo prazo, lembra-se sempre de ser genuíno. Né? O que eu quero dizer com isso é play the game, jogue o jogo, né? Venha, faça o inglês, se você necessita de inglês ainda, faça um curso superior, técnico, se tiver necessidade, depois superior, depois do curso superior de no mínimo 2 anos, você vai ter essa permissão de trabalho full time por um período bom, aí sim você vai para o mercado de trabalho como um australiano, né, sem restrição nenhuma de carga horária. Aí você vai provar o seu valor no mercado, a empresa pode eventualmente vir a te oferecer um sponsor, isso é uma coisa que acontece bastante aqui. E aí depois de 2 anos com um sponsor, você pode solicitar a sua residência. Então percebe que esse passo a passo, ele não é curtinho, né? Tem muita gente, eu quero visto mês que vem. Né? Então é preciso ir passo a passo, né? Degrau por degrau, para que você consiga atingir esse seu objetivo. Então, vamos falar um pouco de escola, tá? A Débora, ela fez 2 perguntas, eu já juntei as 2 perguntas dela numa só. Primeiro, ela pergunta se a Kaplan é uma boa escola. Então, a gente pode dar gerar um pouco das escolas de inglês. Porque daí ela pergunta também qual seria uma melhor certificação, IELTS ou Cambridge. Então, acho que a gente pode falar. Você responde uma ou outra? Eu respondo da Kaplan e você da certificação. Da certificação, beleza. Bom, a Kaplan, Débora, é uma escola excelente. Excelente. Primeiro porque localização bem bacana, ela fica bem próxima da City. Outra coisa é a infraestrutura dentro da escola. É uma escola super moderna. Eles estão implantando o que eles chamam de e-boards, que nada mais é do que um quadro onde você consegue ver o que está no livro. Eles te dão um livrinho, o que está no livro é visto no quadro, então fica mais interativa a aula, Legal. sabe? Então tem lá, preencher coluna, você vai lá e preenche direto no quadro, entendeu? É assim, super moderna em relação a isso, e os professores, todos de língua inglesa nativos, todos. Então você não vai ter aquele professor que tem um pouquinho de accent, né, que é aquele sotaquezinho, não vai ter esse tipo de coisa.
E a gente tem muita gente que estuda lá e o pessoal, além de gostar, acabou às vezes renovando para ficar dentro da Kaplan. E o bom da Kaplan é que ela tem não só em Perth, mas em várias outras cidades da Austrália. Se por um acaso você chegar e achar que Perth não é o seu estilo, não é a sua vibe, a gente consegue te mover para uma outra cidade que tem Kaplan também. Legal. Pegando esse gancho, tem muitas escolas super bacanas aqui em Perth e, obviamente, o pessoal da West One no Brasil tem todas as condições de ajudar você a escolher a melhor escola de acordo com o teu perfil. E aí, respondendo sobre o tipo de certificação, eu vou falar para você a diferença entre um e outro e a minha preferência pessoal. Basicamente, esses dois cursos te preparam para fazer as provas, a prova do IELTS e a prova do Cambridge, né? O IELTS é uma prova que normalmente as universidades australianas pedem para você ingressar nelas. Hoje já algumas universidades já aceitam Cambridge também. E também você usa, por questões de sponsor, por questões de residência, você usa o IELTS, né? O Cambridge é usado em muitas universidades no mundo todo, é uma certificação mais conhecida mundo afora. Eu particularmente gosto muito do Cambridge, eu particularmente prefiro o Cambridge, porque eu sinto que o IELTS, o preparatório para o IELTS, ele te prepara para a prova e não necessariamente desenvolve o teu inglês. Preparação para técnicas para fazer a prova. Então, se o teu objetivo é pura e essencialmente fazer a prova, legal, é o IELTS. Mas se eventualmente o teu objetivo é desenvolver o inglês, aí eu recomendaria o Cambridge, que existem diversas certificações diferentes. Você tem o PETS, você tem o CAE, você tem o FCE, você tem o CPE. Então, a diferença basicamente, o IELTS ele vale de 0 a 9 e você não passa ou reprova, você simplesmente tira uma nota, que vai de 0 a 9. Diferente do Cambridge. O Cambridge é de acordo com o seu nível, você faz o preparatório e posteriormente a prova, e você pode passar ou repetir na prova. O que eu gosto do Cambridge é que ele prepara o teu inglês além de te preparar, ele desenvolve o teu inglês além de te preparar para a prova. Legal. Falando ainda um pouco de escola, a Silen fez uma... Silen, desculpa. Silen. Fez a pergunta lá na frente. Ela pergunta sobre se há possibilidade de cursos profissionalizantes em Perth que possibilitem que ela trabalhe aqui. Acho que a gente, durante e de repente pós também, a gente já comentou um pouco. Ela tem interesse, acho que a gente pode falar um pouco de packaging, fazer um curso de inglês para um IELTS e um curso depois na área de nutrição, Legal. 2 anos. E então, eu acho que vou deixar para vocês. Assim, estou falando pela maioria agora. O que a maioria faz vem para fazer 6 meses de inglês, vamos supor, umas 24 semaninhas de inglês. Aí se tá com o inglês bacaninha, já tá com um nível que é o que eles falam Upper Intermediate, você já pode fazer um curso técnico, um curso vocacional. Então assim, o leque de cursos vocacionais é gigantesco. Carol, você vai ter que dar um toquezinho. É gigantesco. Então, nessa área de nutrição, eu ia sugerir de repente um curso técnico com a TAFE, que é uma instituição do governo, que provém cursos maravilhosos e o leque realmente é gigantesco. Você pode fazer cursos desde da parte de business até a parte mais técnicas, IT, engenharia, automação, esse tipo de coisa, e até a nutrição. Então, assim, dá para fazer. E o bom é que se você comparar o valor da semana do curso técnico com o valor da semana do curso de General English, o técnico acaba sendo um pouquinho mais barato. E acho que vale dizer também que o curso técnico, você também vai usar créditos dele se eventualmente você quiser fazer um curso superior. Né? Então, digamos que você faça um curso técnico de 1 ano ou 2, dependendo do curso superior que você escolher, obviamente se tiver a ver com o curso técnico que você fez, você pode eventualmente eliminar algumas matérias. Né? E como a Vivi falou, o TAFE é excelente, ele é do governo, mas ele é pago, né? Então não só o estudante internacional, mas o australiano também paga.
não é o mesmo preço, mas o australiano também paga, e é uma instituição excelente, tem na Austrália inteira, super renomada. Reconhecida na Austrália inteira. Aí, vamos continuar um pouco então nessa parte de estudo. A Tatiane ela fez uma nova pergunta e ela quer saber quais os requisitos os pré-requisitos para ingressar numa graduação aqui. Legal. O que eu diria para você precisa ter o Year 12. Imagina o seguinte, no Brasil, nós passamos a reconhecer a escola a pré-escola a partir, se eu não me engano, de 2006. Ou seja, todo mundo que iniciou o curso, a primeira série, antes de 2006, não tem o Year 12, né? Porque só tem 11 anos letivos, porque é do primeiro ano até o terceiro do ensino médio. Então você precisa de no mínimo um ano de uma universidade, ou um ano, aí no Brasil, né? Ou um ano de um curso técnico, para aí sim poder ingressar na universidade. Então, basicamente, você vai precisar de inglês, né? De um inglês avançado. Cada curso, cada universidade vai te dar uma nota no IELTS para você alcançar essa nota. Vai ter que ter o Year 12, né, esse 12º ano, e dependendo do curso, se eles pedirem algum outro pré-requisito, de acordo com o curso. Então vamos supor, se você vai fazer design, algumas vezes eles podem pedir um portfólio, se você vai fazer uma pós-graduação, um mestrado. Então existem pré-requisitos de acordo com o curso que você vai fazer, mas basicamente é inglês e o Year 12. Respondi, será? Acho que sim. Legal. Tá. O Chris fez mais uma pergunta sobre o Cambridge, né? Já que a gente falou do Cambridge, se ele serve para o Skills Assessment, para visto de residência. Agora vale. Já vale? Agora vale. Mudou faz muito pouco tempo. Antigamente era só o IELTS. Eu até ia falar isso na questão anterior, acabou passando. Então, assim, eu não sei, como a gente não faz esse tipo de processos de visto, nós não somos agentes de imigração, então, assim, a gente fica sabendo por boca de outras pessoas, é claro, né? Mas até onde a gente sabe, agora o Cambridge é válido e não só mais o IELTS. E uma coisa legal do Cambridge é que ele não expira, ao contrário do IELTS. O IELTS, até onde eu sei, são 3 anos. Então, após 3 anos que você fez a prova, se você quiser fazer uma aplicação para um visto qualquer, ele tem que estar dentro daqueles 3 anos de duração, tá? Então, é válido sim. Daí, o Gabriel faz uma pergunta, vamos voltar para trabalho agora, e ele pergunta se trabalhar cash in hand é proibido. Super proibido, Gabriel. Super proibido, e a gente não indica. Assim, Perth é uma cidade bem certinha, para falar o português bem claro. Acho que a Austrália. A Austrália toda né? é certinha, mas eu acho que aqui o pessoal é super rígido nessa questão. Então, assim, eu não estou te dizendo que você não vai arrumar esse tipo de trabalho, que sempre tem uma pessoa que vai te pagar em cash in hand. Mas não é recomendado, certo? E por uma questão de fatores, certo? Mas, e fica preparado, se você um dia receber em cash in hand, você vai estar recebendo um pouco menos. Então, assim, é um risco que você corre. Se você receber direitinho, pagar o imposto bonitinho, a tua hora de trabalho vai ser um pouco mais elevada. E eu tenho a pergunta aqui que a gente também já está ficando legal com o tempo, da Lorena. Ela pergunta sobre como funciona para trabalhar em cargos públicos por aqui, por exemplo, policial. Precisa ser um cidadão australiano, né? Para você exercer algum cargo público aqui na Austrália, você precisa não ter somente a residência, mas você precisa ser um cidadão australiano. Para você ser político, para você trabalhar em algumas instituições públicas, ser policial, você precisa ter a cidadania australiana. Beleza. Ela pergunta mais uma coisinha, então vou deixar essa de saideira. Tá. E ela pergunta um pouco que acho legal a gente comentar. Uma pessoa sem inglês nenhum chega aqui, como que ela faz? Ela consegue se comunicar, participar de uma entrevista de emprego? Claro que depende do empenho pessoal que ela mesma colocou aqui, mas quanto tempo mais ou menos para uma pessoa conseguir Essa é a Lorena. se comunicar? A Lorena de novo. Eu acho que a tua pergunta é ótima, Lorena, até porque a gente escuta muito isso
e a grande maioria dos estudantes chega aqui sem falar nada de inglês ou falando muito pouco. E o que a gente costuma dizer que em primeiro lugar, a gente tem uma escola de Brasil, de se virar, de ter flexibilidade no melhor sentido da palavra flexibilidade, sabe, de ter o sorriso no rosto e caminhar, né? Então eu diria para você que é a mesma coisa. Eu vejo pessoas que falam pouco inglês, mas se comunicam muito bem, se é que faz sentido isso que eu estou falando. E vejo pessoas que falam muito bem inglês, mas não se comunicam muito bem, se é que faz sentido isso também. Então o grande lance para mim, se você ainda não tem inglês, é você usar toda a tua expressão corporal para se comunicar, né? Usar o teu sorriso, obviamente estudar, procurar falar o melhor possível, né? Aprender o mais rápido possível, falar com estrangeiros, né? Não ficar só falando português. Com relação à evolução do inglês, é tão relativo. Você vê pessoas evoluírem super rápido e você vê pessoas morando aqui há 3, 4, 5 anos que ainda não evoluíram. E se você vai ver a história, você vai ver a pessoa que não evoluiu, muito provavelmente ela mora com brasileiros, trabalha com brasileiros, só fala português. Então depende muito das escolhas de cada pessoa, né? A gente costuma dizer que aqui não se aprende inglês por osmose. Você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que colocar a cara para bater para que o seu inglês evolua e você evolua junto com ele. Já tem mais perguntas chegando, e aí? Vai, mais uma. Vamos lá. Vai. Mais uma, então vou pela ordem. Mais duas, vai, mais duas. Então tá, o Daniel voltou, que tem participado aqui, fez uma pergunta novamente sobre aceitação de mestrado no Brasil. Então, se um MBA do Brasil em gerenciamento de projetos seria aceito na Austrália, e se um mestrado na Austrália é válido no Brasil? Então, muita gente faz essa pergunta. E na realidade, esse é o Gabriel? Esse é o Daniel. Daniel. E na realidade, Daniel, depende muito do que você quer dizer com o MBA vale. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você está falando do ponto de vista de mercado de trabalho, obviamente que ele vale. Você vai para o mercado de trabalho e está no teu currículo que você fez um mestrado aqui, seja ele qual for. Né? Então, obviamente que o mercado de trabalho vai aceitar isso. Se você está querendo dizer que se ele tem alguma validade do ponto de vista de certificação de trabalho aí, por exemplo, vou dar um exemplo. O cara, para trabalhar como médico, ele precisa do CRM, não é isso? Então imagina se ele faz uma universidade de medicina aqui, ele vai chegar no Brasil, ele não tem o CRM. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reconhecer a universidade que ele fez aqui, ele vai ter que reconhecer junto a uma universidade no Brasil, vai ver se eventualmente vai precisar fazer uma matéria ou outra, e aí sim aplicar para o CRM dele, com todas as regras de aplicação do CRM. A mesma coisa acontece com algumas profissões que exigem licença para você operar. Então, é por isso que eu acho que às vezes as pessoas confundem quando elas falam vale no Brasil, mas vale o que exatamente, né? O mercado de trabalho vai aceitar normalmente. Tem uma pergunta bem bacana aqui do Rafael. Se a gente conhece, né? Se a gente conhece ou tem exemplos de brasileiros que abriram pequenas empresas e acabaram usando essas pequenas empresas para conseguirem um visto aqui através do sponsor. Com certeza, Rafa. Conheço muita gente que deu a cara a tapa e conseguiu. Tem empresas de cleaning, tem empresas de alimentação, tem empresas das mais diversas possíveis que você pode imaginar. Então o pessoal vem com uma ideia e bate, luta e vai atrás e consegue. Então assim, só para você saber, no próprio canal nosso do YouTube tem um workshop que a gente promoveu aqui em Perth, que é o workshop de empreendedorismo. E foi justamente para capturar essas pessoas que vieram, que têm seus small business, que a gente chama, suas empresas pequenas, e que estão aí, estão vencendo no dia a dia. Então dá uma olhadinha no nosso canal que você vai encontrar. É um evento super bacana e o pessoal veio, conversou e abriu seu coração, como é que foi as suas experiências, suas dificuldades, enfim, todo esse processo. Mas tem sim, e
tá cada vez crescendo mais. É exatamente o que a Vivi falou, e só pegando o gancho do visto, porque uma coisa é você ter o teu negócio, e você vai poder trabalhar de acordo com a permissão de horas de trabalho que você tem, e outra coisa é o visto, chamado self-sponsor, que conversando com um agente de imigração recentemente, ele me disse que isso está cada vez mais restrito, se é essa a palavra, porque o trabalho precisa ser genuíno. E o que aconteceu muito ao longo dos últimos 2 anos, a pessoa abria qualquer coisinha para aplicar para o self-sponsor. Né? Isso acabou prejudicando um pouco quem fazia aquilo verdadeiramente, genuinamente. Né? Existe a possibilidade, sim. Com relação a esse tipo de visto, a gente recomenda conversar com um agente de imigração, mas sem sombra de dúvidas existe a possibilidade. Daí só complementando, gente, a pergunta do Rafa, o Paulo perguntou sobre então a necessidade de um ABN para abrir um business. Isso, exatamente. O ABN ele é justamente... Dá uma mexidinha, Rafa. O ABN é justamente o Australian Business Number, nada mais é do que uma empresa individual. É o CNPJ. Exato, né? Tem 2 tipos de, vamos chamar de CNPJ. Um é o ABN e o outro é o ACN. O ABN são profissões mais traders, né? O que seria trader? Seria o... Mão de obra. É mão de obra. O carpinteiro, o pintor, o designer, né? Seria mais o ABN. Agora, quando é uma empresa mais corporação, aí vai ser o ACN, né, o Australia Company Number. Mas sim, é como se fosse o CNPJ e é preciso abrir o ABN ou o ACN. Aí, mudando um pouco de assunto, o Gabriel pergunta novamente, ele pergunta se tatuagem atrapalha na hora de conseguir emprego aqui. Olha, Gabriel, se atrapalhar, a gente não teria o Danilo aqui com a gente. Olha, eu sou tão tranquilo com relação a isso, e eu penso que muito mais do que a tatuagem ou a roupa que você usa, é o profissional e a pessoa que você é, né? Claro que provavelmente vão ter pessoas que pensam diferente, mas como no Brasil é assim, como em qualquer parte do mundo tem gente que vai pensar diferente disso, mas a gente vive num mundo cada vez mais aberto, né? E a Austrália é muito aberta. É um país muito aberto para tudo, não só para tatuagem, mas como para religião, como para tua preferência sexual, enfim. Eu nunca vi ninguém ter problema por causa de tatuagem, não. Nunca vi. Não. Daí o William perguntou sobre se teria o que ele precisa fazer se ele quiser renovar o visto dele com 1 mês antes do vencimento. A gente recomenda, William, um planejamento um pouquinho, digamos assim, maior do que somente 1 mês. É claro que tem muita gente que ainda usa, a gente é conhecido por deixar tudo por última hora, né? E a gente, os brasileiros, não o resto ano. Não é boa. Então, assim, nós recomendamos que as pessoas realmente não deixem tudo para a última hora, porque é claro, você vai ter que levantar documentação, vai ter que ir atrás de evidência de suporte financeiro, que normalmente é o que mais pesa. Então, assim, claro que dá, é possível sim. Mas se você pudesse planejar um pouquinho antes, melhor para você. Eu acho que até complementando o que a Vivi falou, o processo ele passa por 3 estágios. Né? Primeiro vem o processo de planejamento, e aí é importante ter um planejamento mais de longo prazo, para as coisas não acontecerem muito rapidamente. Depois tem o processo de matrícula, que então, por exemplo, se você vai estudar inglês, se você vai renovar o visto para inglês, o processo de matrícula é rapidinho, leva 1 dia, 2 dias, é super rapidinho. Mas se você vai fazer uma universidade, o processo de matrícula já é mais demorado, você vai traduzir documentação e tal. Então esse é o processo de matrícula e depois vem o processo do visto em si. Né? Então, é importante o planejamento para que essas 3 coisas casem direitinho e a gente não ultrapasse o período permitido e o teu visto venha a expirar. Né? 1 mês é um tempo legal para se matricular em inglês e aplicar para o visto. Mas para fazer um planejamento mais adiantado seria o ideal. Inclusive hoje,
nós temos uma palestra que chama My Future in Australia, que a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre os próximos passos de Austrália. Então a gente vai fazer hoje aqui em Perth, e a ideia é justamente poder clarear um pouquinho a mente do pessoal com relação a esse planejamento dos próximos passos. Eu vou fechar com mais uma pergunta Então vamos da lá, Lorena. vamos fechar. Agora, de verdade, a Lorena perguntou, achei legal, acho que ela pergunta se acontece muito de pessoas acima dos 30 anos se aventurarem no intercâmbio com o pensamento de morar aqui e de começar uma vida do zero. Pô, pessoas de 40, de 50, de 60, Lorena, 30 anos, nós somos babies ainda. Bebês. É isso, Lorena, nós somos babies ainda. Com certeza, Lorena, não tem idade, né? Não tem idade para aprender, não tem idade para experienciar coisas novas, para se redescobrir. Às vezes você não está feliz no teu trabalho, às vezes acabou um relacionamento agora, às vezes saiu sabe, a empresa fechou, ou seja, ou você quer mudar mesmo, não está feliz com a carreira, ou o que for, é uma excelente oportunidade de falar, quer saber, eu vou me permitir, no alto dos meus 30, 40, 50, eu vou me permitir ter uma experiência nova, conhecer gente nova, estudar coisas novas, descobrir uma nova profissão, se for o caso. Então, sempre há tempo. Claro que a gente vai planejar tudo o mais certinho possível para que você tenha o visto concedido, mas sempre há tempo, não tem limitação de idade. Aqui chegou uma pergunta para a Não, mas essa vez... Certo, essa é boa. O Alexandre quer saber se quando ele vier para Perth, ele vai ser recebido com chimarrão. Essa é pra mim. Ale, tô com a cuia e a erva ali tá no ali. meu armário. Sem chimarrão não dá, né? Sem chimarrão Não dá, aí não é dá. complicado. Não dá. Só para você saber, é o Alexandre Rubial Monteiro, tá? Gente, lindo. Ale, vem que tem. Vem que tem. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Ficaram até tarde da noite aí. Um prazerzão falar. Pode vir aqui, Carol, pra gente dar tchau pra eles. A Carol agora vai fazer uma performance. Prometida performance. Nossa bailarina da West One Perth. Muito obrigado. Contem sempre com a gente para tudo que vocês precisarem. E é isso aí. Vamos que vamos. Valeu, como gente. a gente diz aqui. Beijo pra vocês. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.